No princípio era o verbo, diz a frase de Gênesis, um livro da Bíblia. Mas aqui o verbo não foi o princípio, né? No princípio nós vimos o nome, o substantivo e os termos que estão associados a ele. E agora sim, nós vamos ver o verbo e o termo, põe só no singular, né? Porque só um termo, uma das 10 classes de palavras se vincula ao verbo, que é o advérbio. Então nós vamos estudar agora a classe do verbo, do advérbio, ou seja, o conjunto do verbo. Nós vamos estudar o conjunto dos conectores e nós vamos ver o que é uma interjeição. Então vamos comigo, olha aí na sua telinha. Verbo é uma palavra que expressa a ação, estado, são os verbos de ligação, né? Você lembra? Que não indicam uma ação, indicam um estado. Ele está nervoso, parece nervoso, ficou nervoso, anda nervoso. Nada disso é uma ação. Ou fenômenos meteorológicos, choveu, nevou, por exemplo. Os verbos são as palavras que mais flexionam, porque elas flexionam em modo, lembram os modos verbais? Vamos lá? Modo indicativo, indica um fato certo, eu estudo. Modo subjuntivo, que indica uma possibilidade, talvez chova amanhã, chover é uma possibilidade. E o modo imperativo, que indica ordem, súplica ou conselho. Estude mais que você vai aprender. Esse estude é o modo imperativo. O tempo que pode ser presente, pretérito, que é o passado, ou futuro, vou botar um E aqui porque eles se somam, né? E aqui também. Pessoa, que pode ser primeira, segunda, terceira. Número, pode ser singular, plural. E voz, que pode ser ativa, passiva, reflexiva. A flexão de número e de pessoa é o que a gente estuda depois em concordância. Então, nós vamos estudar muito isso. Muito. O verbo flexiona em pessoa e número com o sujeito. Isso é a regra básica de concordância verbal. E há uma aula também só para vozes verbais, voz ativa, voz passiva, para a gente identificar. Os verbos são uma classe de palavra nuclear, importantíssima essa palavra, porque sem verbo não há oração. O verbo é a essência da oração. A oração é a essência da sintaxe, então o verbo é essencial. Por mais que ele não tenha súditos, porque a ele só está vinculado do ponto de vista da morfologia ao advérbio, ele é uma palavra essencial e ele indica ação, estado ou fenômeno. É diferente do verbo lá da citação da Bíblia, eu comecei com ela a aula, né? Porque lá verbo significa palavra, sabia? Lá em Gênesis, no princípio era o verbo e Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. A palavra verbo, lá naquele contexto, não significa o que significa aqui. Lá naquele contexto da Bíblia, verbo significa palavra. Então, no princípio era a palavra. Havia Deus, o grande poder que ele tinha, que ele tem, e a palavra. E ele criou o mundo com a palavra. E ele foi dizendo as coisas, faça-se a luz. Ele dizia o nome e a coisa surgia depois do nome. Olha que poder grande que ele tem. Então, cuidado, porque também o significado pode mudar. Só para esclarecer, tá? Volta aqui comigo. Lembra do conceito de locução? O que é uma locução mesmo? Um conjunto de palavras que exercem juntas uma mesma intenção morfológica. Uma locução adjetiva é um conjunto de palavras que exerce a função que um adjetivo exerceria. E uma locução verbal é um conjunto de palavras, sempre 2 ou mais verbos. Uma locução verbal são 2 ou mais verbos, que na verdade indicam uma só ação. Pode ser, vai chover amanhã. Eu tenho 2 verbos, o verbo ir e o verbo chover. Mas eu estou indicando só uma ação, que é a ação de chover. Então, isso aqui é uma locução verbal.
Muitos políticos têm mentido há anos. Esse tem mentido é uma locução verbal. São dois verbos, o verbo ter e o verbo mentir, mas a única ação praticada é a ação de mentir. Tereza, quando é que uma locução tem mais do que dois verbos? Vamos lá. A matéria tem sido negligenciada pelo legislativo. Isso aqui é uma locução verbal, são três verbos, o verbo ter, o verbo ser e o verbo negligenciar. Então, há um conceito de locução que é da morfologia. Aplicamos este conceito ao adjetivo, agora estamos aplicando esse conceito ao verbo. Vamos fazer uma questão? Nós vamos fazer muitas questões em outra aula sobre isso aqui, que é a concordância verbal, sobre isso aqui, que é a flexão de modo e de tempo. Agora nós vamos fazer uma única questão e é só para a gente identificar a palavra. Leia os versos abaixo. O bandido veste a farda da suprema segurança. O mocinho agora amarga um bando, uma quadrilha. O termo amarga corresponde a uma característica que no texto qualifica quadrilha. Você está entendendo que ele está dizendo que amarga é um adjetivo que está subordinado à quadrilha? Mas a gente vai dizer que não é, que amarga é verbo, o mocinho veste a farda, o mocinho amarga. Eu amargo, eu sofro, no sentido de ter amargura. Tu amargas, olha um verbo a gente flexiona assim. Eu amargo, tu amargas, ele amarga. No sentido aqui de ter amargura. Então não é um adjetivo, é um verbo. O item está errado. Este item aqui é um intruso, está no lugar errado. Eu tenho toque, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Estou aqui me tremendo, porque agora que eu vi que ele está no lugar errado. Esse você já fez, Tereza, que é este último aqui que funciona como um substantivo. Nós já fizemos isso lá no primeiro vídeo. O item está certo, está no lugar errado, é um intruso. Vamos lá, advérbio. Advérbio é uma palavra que se subordina ao verbo para indicar informação circunstancial sobre a ação verbal. Que tipo de circunstância, Tereza? Lugar em que o fato aconteceu, o tempo, o modo, a causa, a intensidade, afirmação, negação, dúvida, instrumento, companhia. Tudo isso são circunstâncias que os advérbios podem representar. Olha essa frase aqui. Ele foi ao cinema ontem com o pai de Uber. Eu tenho um verbo aqui. Consegue identificar o verbo? Ele foi. Do verbo ir. Eu fui, tu foste, ele foi, nós somos. E aí eu tenho, subordinado a este verbo, um bocado de ter. Ao cinema. Está subordinado ao verbo. Ontem está subordinado ao verbo. Com o pai está subordinado ao verbo. E de Uber está subordinado ao verbo. E eles estão indicando circunstância. Olha só, ao cinema responde a pergunta aonde ele foi. Quem vai a algum lugar, aí eu preciso da preposição a. Por isso que eu estou colocando o aonde. Ao cinema. Então, é advérbio de lugar. Não é bem um advérbio, né? Porque você está vendo que aqui é uma preposição, aqui é um artigo e cinema é um substantivo. Olha ela de novo. Locução adverbial. De lugar. Ontem responde a pergunta quando. Dá uma circunstância de tempo. Então, ontem é um advérbio, é uma palavra só. Então, agora é um advérbio de tempo. Com quem? Na companhia de quem? É uma circunstância. Com o pai. Então é um advérbio. Não, não é. Há mais de uma palavra. O que é isso? Locução
adverbial de companhia. De Uber. De Uber responde a pergunta como. É o modo como esta ação de ir foi praticada. Então é advérbio, Tereza, quase. Uber não é o nome que se dá a um aplicativo, então é um substantivo. E esse de é a preposição. É uma locução adverbial de modo. A primeira aqui é de lugar. Sabe gente curiosa? Gente curiosa, que você começa assim, eu digo assim, ele chegou. Aí você diz, chegou onde? Chegou quando? Chegou como? Chegou por quê? Chegou com quem? E aí você começa a circundar a ação de chegar com uma série de perguntas que são circunstanciais? Pois é, então se você é curioso e começa com todas essas perguntas, então você é o rei ou a rainha dos advérbios, porque são os advérbios que indicam essas circunstâncias que normalmente são de nossa curiosidade. Vamos ver aqui? Vamos oficializar o conceito de locução verbal? É um conjunto de palavras que apresenta esse conjunto função de advérbio. É formada por preposição mais substantivo, no mínimo. Tereza, para tudo, para tudo. Olha só, locução adjetiva também é formada por preposição mais substantivo. Como é que eu vou saber se uma locução é substantiva, adjetiva ou adverbial? Fácil. Se ela estiver subordinada a um substantivo, então ela vai ser uma locução adjetiva, porque são os adjetivos que se vinculam aos substantivos. E se a locução estiver subordinada a um verbo, ela será então uma locução adverbial. Por exemplo, Tereza, vamos ver aqui um exemplo. Eu digo assim, estava à toa. Esse à toa está subordinado a estava. É o modo como alguém estava. É uma locução adverbial de modo. Mas se eu disser pessoa à toa, esse à toa está subordinado à pessoa e é um atributo da pessoa, está subordinado a um substantivo. Então é uma locução adjetiva. A mesma lógica que faz você diferenciar um adjetivo de um advérbio faz você diferenciar uma locução adjetiva de uma locução adverbial. O adjetivo se refere a um substantivo, o advérbio se refere a verbo. Os políticos mentem frequentemente. Esse frequentemente está subordinado a mentem. E é uma circunstância. É como eles mentem, de modo frequente. É um advérbio de modo. Os políticos mentem com frequência. Esse com frequência se subordina a mentem. E exerce a função que o frequentemente exerceria. Mas é uma locução adverbial. Olha, há duas palavras aqui. Entendemos? Detalhes. Alguns advérbios, alguns, não são todos, alguns advérbios são infiéis. Os advérbios infiéis são aqueles que de vez em quando traem os verbos e se juntam a outras palavras. Que palavras, Tereza? Adjetivos ou advérbios. Preste atenção, vamos esclarecer os fatos para que não restem dúvidas. Um advérbio pode ser infiel e trair o verbo, pular a cerca e trair o verbo se vinculando a um adjetivo ou a um outro advérbio. Mas um advérbio nunca é desleal. Um advérbio jamais vai pular a cerca para ficar com um substantivo. Por quê? Porque ele sabe que o verbo, que é o seu primeiro referente, o primeiro senhor, e o substantivo não se dão bem dentro da morfologia. Ou um termo está vinculado a um substantivo, ou ele está vinculado a um verbo. Nunca aos dois. Então, um advérbio de vez em quando se junta a outros termos, mas nunca a um substantivo. Vamos ver exemplos aqui?
Os advérbios de intensidade ou de modo podem se subordinar a adjetivos ou a outros advérbios. O professor fala muito. Esse muito está subordinado a fala. É um advérbio subordinado a um verbo. É um advérbio subordinado a um verbo. Fala é verbo e muito é advérbio subordinado a verbo. O professor fala muito rápido. Esse rápido está subordinado à fala e indica o modo como ele fala. Esse muito aqui é um advérbio de intensidade. O professor fala muito rápido. Esse rápido está subordinado à fala. É advérbio de modo, subordinado a um verbo. E esse muito, por sua vez, está subordinado a rápido. Olha, é um advérbio de intensidade subordinado a outro advérbio. O professor é muito eloquente. Eloquente se refere a professor e é um atributo do professor. Eloquente, portanto, é um adjetivo. Muito eloquente. Esse muito, por sua vez, está subordinado a eloquente. Então, é um advérbio subordinado a um adjetivo. Exemplificamos. Um advérbio pode subordinar-se a verbo sempre. E alguns advérbios, os de intensidade principalmente, podem também se subordinar a outros advérbios ou adjetivos. Mas olha essa frase aqui. O professor fala muito termo técnico. O professor fala muitas palavras difíceis. Esse muito aqui é a mesma função de muitas aqui. Está subordinado a um substantivo. Qual é a chance, pergunto eu, de um termo qualquer, vou chamar de termo X, que é uma incógnita, está subordinado a um substantivo e ser um advérbio? Vou repetir a pergunta. Qual é a chance estatística de um termo qualquer que se subordina a um substantivo ser um advérbio? Nenhuma, isso é impossível. Os advérbios nunca se vinculam a substantivos. Então esse muito aqui não pode ser advérbio. Ele é o que mesmo? Ele é um pronome. Um pronome adjetivo indefinido. Mesmo porque, olha, se eu substituir por termo por palavras, vai ficar muitas palavras. E os advérbios, vamos lembrar, algo importantíssimo, os advérbios são palavras invariáveis. O que quer dizer isso, Tereza? Que os advérbios não flexionam. O que quer dizer isso, Tereza? Quer dizer que os advérbios não têm plural. Os advérbios não têm feminino, eles são invariáveis. Então, quando você escuta alguém dizer a diretora está meia nervosa, você escuta um erro gramatical. Esse meia se refere a nervosa, certo? E nervosa, por sua vez, é um atributo da diretora. Então, tudo começa em diretora. Vamos ver, tudo começa em diretora. Diretora é um substantivo. Esse A é um artigo, diretora é um substantivo. Nervosa é um adjetivo que qualifica a diretora. Esse meio está subordinado a nervosa. É um advérbio de intensidade. Eu vou voltar a ler o que está escrito aqui em cima. Os advérbios que se subordinam a adjetivos ou a outros advérbios são, em regra, os advérbios de intensidade. Raramente outros que são os de modo. Então, eu não posso dizer que ela está meia nervosa, porque se é um advérbio, não flexiona. Olha uma diferença aqui entre duas frases. Deixei a porta meio aberta.
E agora eu vou escrever outra frase que é: deixei meia porta aberta. Vou destacar duas palavras e você vai me dizer qual a função sintática que essas palavras exercem. Vou destacar meio e vou destacar meia. Vamos ver qual é a função sintática? Não, função sintática a gente ainda não viu. Vamos ver qual é a classe gramatical dessas palavras. Deixei a porta meio aberta. Esse aberta se liga à porta. E esse meio se liga à aberta. Porta aberta, meio aberta. Então, tudo começa em porta. Vamos começar de porta, então? Qual é a classe gramatical de porta? Classe gramatical de porta é um substantivo. Aberta é um adjetivo. E meio é a intensidade desse atributo. Então, isso aqui é um advérbio de intensidade. E agora embaixo? Deixei meia porta aberta. Agora, meia se vincula à porta. Deixei meia porta, deixei meio portão. Se vincula à porta. Porta é um substantivo. Então, sem chance de meia ser um advérbio, porque um termo qualquer que se subordina a um substantivo nunca pode ser advérbio. O que é um termo que se subordina a um substantivo pode ser mesmo? Teresa vai repetir voou 500 vezes. Quando um termo está subordinado a um substantivo, em tese, ele pode ser artigo, adjetivo, numeral ou pronome. O que esse meia é mesmo? Não é artigo, não é adjetivo, porque não é um atributo da porta, é um numeral. É um numeral adjetivo fracionário. É uma fração, é a metade. Eu estou fracionando. Também não é um pronome. Certo? E há uma diferença de sentido, porque quando eu digo deixei a porta meio aberta, eu estou falando de uma porta que ficou um pouco aberta, não ficou muito aberta, meio, pela metade. Né? Mas assim, é a intensidade desse adjetivo. Ela não ficou muito aberta, ela ficou meio aberta. E aqui embaixo, quando eu digo deixei meia porta aberta, então você pensa em uma porta que é dividida em duas partes, duas metades. Pode ser daquelas em que há a parte de cima que a gente abre para ventilar a casa e a parte de baixo deixa fechada, que é para proteger a privacidade em casas de interior. Cidades antigas, interioranas, há muito... Você já viu? Então, eu deixei a metade da porta aberta. Ou pode ser aquelas que se abrem assim. E eu deixei esta metade aberta e esta não. Muda o sentido. Tudo certo? Vamos ver aqui como é que a gente vai ver as questões. Então, vamos lá. Primeira questão. Oficialmente, o presidente Nazarbayev justificou a mudança, alegando o risco permanente de terremoto em Almaty e a falta de espaço para crescimento. Os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. Oficialmente se subordina a justificou. Ele justificou como? De modo oficial. Quando um termo se subordina a um verbo e responde à pergunta como, ele está dando uma circunstância de modo. Então, isso aqui está subordinado a verbo, é um advérbio de modo. É um advérbio antes de ser de modo. E permanente está subordinado a risco. E risco aqui, olha esse O, não é um artigo? Então, risco aqui é o quê? Um substantivo. Então, permanente é um adjetivo. Olha só. Eu tenho uma palavra X, uma incógnita, que se subordina a um verbo. E eu tenho outra palavra Y, qualquer uma, que se subordina a um substantivo. Para a morfologia, elas nunca podem ter a mesma classificação, tá?
Então, o item está errado. O primeiro é um advérbio, o segundo é um adjetivo. Olha o próximo. Não é à toa que especialistas consideram a iluminação como uma grande aliada das cidades na luta contra a violência urbana. A expressão à toa tem, no texto, o mesmo sentido e a mesma classificação morfológica. Então, aqui são duas coisas, ó, sentido e classificação morfológica. Classificação morfológica é o mesmo que dizer classe de palavras. Então, está dizendo que tem o mesmo sentido e a mesma classificação morfológica, que na frase é que ela não é uma pessoa à toa. Não, não tem. Esse à toa aqui está subordinado a consideram. Eles consideram isso à toa? É uma consideração negligente? É uma consideração irresponsável à toa? Sem precisão? E aqui, quando eu digo aquela não é uma pessoa à toa, este à toa está subordinado à pessoa. Então, este à toa está subordinado a um substantivo e dá um atributo deste substantivo. Então, à toa aqui é uma locução adjetiva. E este à toa aqui em cima, que está subordinado a consideram, classifica-se como uma locução adverbial, subordinada a um verbo e indicando o modo. Também não tem o mesmo sentido, né? Porque uma pessoa à toa é uma pessoa desocupada. E uma consideração à toa é uma consideração irresponsável, sem fundamento. 3. Chama-se de eleitor aquele que comparece livre e livre e conscientemente às urnas para registrar seu voto. Olha o que diz o examinador, você tem que julgar certo ou errado. As palavras livre e conscientemente modificam, respectivamente, eleitor e comparece. Bom, se ele está dizendo que livre modifica eleitor, ele está dizendo que livre é um adjetivo, né? Porque um eleitor é um substantivo. Mas olha, não é. Tanto livre quanto conscientemente se subordinam a comparece. Comparece é verbo. Livre e conscientemente, subordinados a verbo e indicando o modo, eles comparecem como? De modo livre e de modo consciente. São dois advérbios. Esse e aqui é importante demais. Vamos falar dele? Este e aqui é uma conjunção, anota aí. É uma conjunção coordenativa. As conjunções coordenativas ligam termos coordenados. E os termos coordenados são termos de mesma classificação. Então, o que aconteceu aqui é que havia dois advérbios que terminavam da mesma maneira. É como se fosse assim, é como se ele tivesse dito assim: eleitor é aquele que comparece livremente e conscientemente às urnas. Aí fica um eco, fica um negócio repetido e a gramática permite que, neste caso, esse sufixo mente, que é um sufixo que forma advérbio, só fique no último. E aí eu vou tirar o sufixo do primeiro advérbio. Fica parecendo um adjetivo, mas não é, porque está subordinado a verbo e porque está ligado a outro advérbio com o e. Então, em vez de dizer chama-se de eleitor aquele que comparece livremente e conscientemente às urnas, nós deixamos esse sufixo mente só no segundo. E ele está dizendo que livre é adjetivo, mas não é. Ambos são advérbios e ambos modificam o verbo comparecer. Questão 4, para a gente fechar esse bloco. A frase em que o vocábulo mais mostra uma classe gramatical diferente das demais é... Vamos lá, vou fazer porque a gente entende fazendo. O cigarro é um dos produtos de consumo mais vendidos. Esse mais não está subordinado a vendidos? Vendidos não é um verbo? Particípio do verbo vender? Então, esse mais é advérbio.
Advérbio de intensidade, subordinado a verbo. Segunda frase. Os cigarros estão entre os produtos de consumo mais lucrativos. Esse mais está subordinado a lucrativos. Lucrativos está se referindo a produtos e é um atributo. Lucrativos é um adjetivo. E esse mais é um advérbio de intensidade subordinado a um adjetivo. O advérbio de intensidade é o que mais trai o verbo com adjetivos. Isso equivale a 50 vezes mais mortes. Esse mais está subordinado a mortes. Mortes é um substantivo. Esse mais não pode ser advérbio. Portanto, é essa a nossa resposta já. Termo subordinado a substantivo não pode ser advérbio. Pode ser artigo, adjetivo, numeral ou pronome. Aqui é um pronome. Mas os fumantes que persistem em fumar têm o vício ainda mais idiota. Esse mais está subordinado a idiota. E palavra idiota é um adjetivo de vício. Esse mais é um advérbio de intensidade subordinado a um adjetivo. Em um mercado em mais rápida expansão, esse mais está subordinado a rápida. E rápida é um adjetivo que, por sua vez, está subordinado à expansão. Então, esse mais é um advérbio de intensidade. Então, na verdade, você não tinha de olhar só o mais, você tinha de olhar o termo ao qual ele está subordinado. Se ele estiver subordinado a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio, então este mais é um advérbio. Mas se este mais estiver subordinado a um substantivo, ele é um pronome. Ele não pode ser um advérbio, porque os advérbios nunca se subordinam a substantivos. Certo? Muita coisa para estudar. Já voltamos para fechar uma listinha mais curta da classe dos conectores e das interjeições. Esse ai é uma interjeição, já está estudada. Já eu volto.